Presta atenção numa coisa. Dias antes do presidente dos Estados Unidos aplicar esse tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, aparece a maior autoridade do governo Trump no Brasil, que não elegeu até agora, não indicou nenhum embaixador, é um encarregado de negócios, procurou a entidade que representa as mineradoras e colocou na mesa uma proposta que soa como condição para aliviar tarifaço, que é o acesso do governo americano às terras raras do Brasil. Aqueles minerais que são fundamentais para o setor de tecnologia, que o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, depois da China. O que eu quero dizer aqui? Não é por acaso, penso eu, que essa proposta, que não foi a primeira vez que o governo americano sinalizou esse interesse, vem junto de outras propostas que foram aprovadas no Congresso Nacional, que são o desmonte do licenciamento ambiental. Isso favorece a exploração de minérios no Brasil de uma forma como nunca antes se viu. E o desmonte da legislação protetiva dos direitos indígenas prevista em Constituição. Esses direitos estão assegurados pela Constituição, através da aprovação pelo mesmo Congresso do marco temporal. As jazidas minerais que estão em terras indígenas já despertaram há muito tempo a cobiça das grandes mineradoras. Entretanto, as terras indígenas asseguram a proteção das florestas, das águas e da biodiversidade. Em tempos de crise climática e ambiental, essas terras indígenas têm valor enorme para a proteção da vida, não apenas dos direitos indígenas, que também estão assegurados na Constituição. Resumo da ópera: o interesse pelas terras raras, a partir de grandes mineradoras internacionais e do governo dos Estados Unidos, porque Trump é aliado de primeira hora dos CEOs das Big Techs, está conectado esse interesse com o desmonte do licenciamento ambiental e com a aprovação do infame marco temporal que pulveriza os direitos indígenas. Fica ligado. Então, aí nós temos muitas questões. Eu vou chamar para cá o nosso convidado, o Marco Moraes, geólogo. Como é que está, meu amigo? Tudo bem? Muito obrigado por nos atender. Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. Marco, a gente está falando de tanta coisa quando a gente fala em planeta. A gente está, por exemplo, com uma enviada especial do DCM em Terra Yanomami, a Sara Vivacqua, que está lá fazendo uma pesquisa em cima dos absurdos que o garimpo ilegal faz em Terra Yanomami. A gente tem falado das terras raras e dos interesses. A gente viu o governo Bolsonaro, desde o início, colocar nomes como nióbio e grafeno no seu discurso. Investidas de Elon Musk em relação a lítio, nióbio e grafeno. Mas a gente está falando como um todo de planeta. Então, eu queria, nessa primeira pergunta da nossa conversa, saber o que há de catastrofismo, o que há de pessimismo e o que há de real quando se fala dos problemas que o planeta vem enfrentando como um todo, no que diz respeito aos seus recursos minerais, a questão climática, os perigos que a gente enfrenta. A situação atual, ela é catastrófica? Bom, já que você deu a dica, eu vou tomar a liberdade de fazer uma propaganda aqui, né? Claro. Esse é meu livro, Planeta Hostil. Opa! Que é editado pela Matrix de São Paulo, né? E está à venda, enfim, nas principais livrarias físicas e online, né, do Brasil. E ele traz uma descrição abrangente dos problemas ambientais do planeta, né? E porque eu fiz essa pesquisa, né? Quando eu deixei a vida corporativa, eu resolvi pesquisar exatamente o que está acontecendo no planeta. E o pessoal relata, né, que se trata de um retrato arrepiante, na palavra dos editores, né? Às vezes dando a entender que é catastrofismo, mas na verdade o livro não tem nada de catastrofismo, ele é real, ele descreve que a situação do planeta é muito complicada, né?
muito séria. E não é só a crise climática, né? A gente tem degradação dos oceanos, degradação dos ecossistemas terrestres. A gente aqui no Brasil, né, está vendo o que está acontecendo com a Amazônia e outros biomas importantes do país. E então a situação é muito séria, continua séria, estamos fazendo muito pouca coisa para mudar. E a gente precisa, se nós, como humanos, né, como seres humanos, não tomarmos medidas muito mais abrangentes do que a gente tem tomado até agora, nós vamos chegar numa situação catastrófica, não só em termos de clima, mas em termos de poluição, em termos de crise hídrica, desculpe, entre outras coisas. Quer dizer, a situação realmente é muito séria e não há nenhum catastrofismo quando a gente fala isso. E a exploração por si só do solo, a exploração de minérios, de terras raras, isso contribui para a degradação do planeta? Bom, aí a gente está falando uma coisa muito ampla, né? E no caso aqui, no Brasil, a questão mais séria com relação a minerais é o garimpo ilegal de ouro na Amazônia, né? Eu acho que esse é, sem dúvida, o problema mais grave que nós temos. Porque se desmata, porque se polui, né? Joga-se mercúrio nas águas. Então, o controle sobre o garimpo ilegal, eu acho que é o nosso maior problema em termos de exploração de recursos minerais. Porque a mineração, ela pode ser feita de maneira sustentável, mas você tem que seguir uma série de protocolos lá, né, que basicamente indo de ponta a ponta, ou seja, abre a frente de lavra, mas termina o processo recuperando as regiões que foram afetadas pela atividade mineral. Isso pode ser feito, desde que haja legislação. Você, né, mencionou aí o nosso problema de que a mudança na legislação pode dificultar essas coisas. Então, é preciso ser feito de maneira responsável, e essas mudanças da legislação são realmente algo preocupante. Mas, eu volto a insistir, o maior problema de todo, no momento, é o garimpo ilegal de ouro na Amazônia, né? As terras raras, nós temos depósitos importantes, temos jazidas importantes, temos projetos de mineração relativamente, digamos assim, bem conhecidos e controlados, de maneira que o Brasil, se tomar o devido cuidado, pode se beneficiar desse interesse mundial pelas terras raras. Qual é a sua posição sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas? Eu sou contrário à exploração de petróleo na Foz do Amazonas, porque, quer dizer, vamos dividir em duas partes. Uma coisa é você furar alguns poços para você avaliar se realmente tem esse petróleo todo que estão falando, né? Porque acho que a sociedade brasileira tem que tomar essa informação melhor informada, essa decisão melhor informada. No entanto, a exploração, não é a exploração assim no sentido de avaliar se tem e quanto tem petróleo ali, mas se você começar a produzir petróleo naquela região, há uma série de problemas, né, ambientais que podem ocorrer e que, de novo, a sociedade deve avaliar se realmente é necessário. Se a gente... E eu trabalhei na Petrobras, né, até me aposentar. Eu acho assim que a gente tem ainda muito petróleo que pode ser extraído e que, se a gente pensar que o país vai fazer uma transição energética e que em 2050, 2060 a gente vai consumir muito pouco petróleo, não faz muito sentido começar agora um grande projeto. Eu acho que temos petróleo no pré-sal e em outras jazidas suficiente para abastecer o Brasil durante a transição. É uma discussão que tem que ser feita de maneira aberta com a sociedade, para que a sociedade tome a decisão, né? Mas eu pessoalmente acho que não é necessário se abrir uma nova fronteira de exploração agora. Quando a gente fala de terras raras e de minérios, a gente está falando também de política externa
né, da possibilidade do Brasil trabalhar com isso, ou o Brasil terceirizar isso e ceder, inclusive, a interesses externos, sobretudo dos Estados Unidos. A manutenção, a preservação dessas terras, o senhor acha que está diretamente ligado à soberania nacional, ou é algo que pode ser tranquilamente comercial e comercializado? Em qualquer projeto, a gente tem que ter cuidado com relação aos interesses do Brasil, né? O nosso principal depósito, as jazidas de terras raras, estão na região de Poços de Caldas ali, né? Poços de Caldas, Minas Gerais. Do Minas Gerais. São 3 municípios, né? Poços de Caldas, Andrade e Caldas. Aquilo ali era uma caldeira vulcânica, né? São rochas vulcânicas, mas elas foram alteradas porque se chama argila iônica. Ou seja, a natureza fez uma concentração desses minerais, de maneira que a exploração é mais fácil e também, do ponto de vista ambiental, menos agressiva. Os depósitos agora estão na mão de mineradoras australianas, né? Tem uma principal, que é um grande projeto que já está em desenvolvimento, que chama Projeto Caldeira, que é da Meteoric Resources, australiana. A Meteoric Resources, essa empresa, diz que faz mineração sustentável, que tem todo um projeto, que esse tal Projeto Caldeira que já iniciou, teremos investimentos de mais de R$1 bilhão ali, produção prevista para mais de 50 anos. O projeto que eles submeteram, e eu não posso aqui avaliar, porque, né, não conheço em detalhe o projeto, mas eles dizem que é um processo sustentável, que, como eu falei, é possível fazer. Então, temos aí, primeira coisa, essa preocupação com o meio ambiente. Segundo, como é um grande projeto, né? Qual vai ser o retorno para a sociedade, para a população desse projeto? E, em terceiro, tentar fazer com que a gente siga na cadeia produtiva o mais adiante possível, né? As terras raras, a principal preocupação de todo mundo agora é de um tipo de terra rara, mineral chamado neodímio, que permite que você fabrique o que se chama de ímãs permanentes. São ímãs de alta capacidade, chamados superímãs também, que você usa em tudo, praticamente tudo que você pode imaginar em termos de novas tecnologias, né? Computadores e data centers, carros elétricos, até mísseis precisam desses. E a China detém praticamente um monopólio, não só do beneficiamento dessa terra rara, o neodímio, como na produção desses ímãs, né? Então, o Trump se meteu numa enrascada quando começou a implicar com a China, porque se ela parar, e me parece que o último acordo é de que não pararia, né? Mas se ela parar de entregar isso, para toda a indústria de alta tecnologia e a máquina de guerra também, porque eles são usados em aviões, em mísseis, etc. Então, e a gente tem esse elemento, faz parte ali das jazidas brasileiras, né? Tem a outra jazida importante, e aí é uma mineradora nacional, a Serra Verde de Goiás, né? Que também vai produzir terras raras. Inclusive, essa mineradora, pelo que eu vi, está prometendo seguir mais adiante no processo de enriquecimento, porque terra rara é um minério com baixo teor, né? Então tem que ter muita tecnologia para você enriquecer a ponto de vender um produto de maior valor agregado, né? Então, é do interesse nacional, nessa história toda, tentar exatamente incluir cada vez mais essa cadeia produtiva, talvez até superímãs, produzir superímãs. Há um projeto da USP, inclusive, com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de produção de superímãs no Brasil. Então, o que a gente deve fazer é tentar não exportar o minério bruto, mas o minério beneficiado e, se possível, produzir alguns componentes de maior valor agregado.